padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, com apreço. A alegria de estarmos aqui neste domingo, dia do Senhor, congregados para proclamar a palavra. Esta alegria fecunde nossos corações e faça nascer, suplicamos, a sabedoria de que necessitamos para conduzir adequadamente a nossa vida. Preparando-nos para proclamar e acolher a palavra santa de Deus, acolhamos o comentário dos sermões de Santo Agostinho quando ele observa. No Evangelho segundo São Marcos está escrito: em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como as blasfêmias que tiverem proferido. Aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado, será culpado de um pecado eterno, como vamos proclamar. Acontece que, em vista da vida eterna que nos será outorgada no último dia, a primeira graça a nós concedida pela bondade de Deus desde o batismo é a remissão dos pecados. Santo Agostinho diz: se estes pecados subsistirem, permanecemos na inimizade de Deus, ficamos dele separados por nossa culpa, conforme a palavra da Escritura, que não pode mentir. Vossas iniquidades criaram um abismo entre vós e vosso Deus, como diz o profeta Isaías no capítulo 59. É contra este dom gratuito, é contra esta graça de Deus que fala o coração que não se converte. A impenitência é, pois, a blasfêmia contra o Espírito, sem que para ela haja perdão nesta vida nem na outra. Assim, alguém que, impelido à penitência pela paciência de Deus, reage proferindo com o pensamento ou com a língua palavras perversas e ímpias contra o Espírito Santo, por causa da dureza e da impiedade de seu coração, acumula um tesouro de cólera para o dia da ira e da manifestação do justo julgamento de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Belzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui está minha mãe e aqui estão meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amado e amada de Deus, esta palavra nos interpele profundamente desta passagem narrada pelo evangelista Marcos no capítulo 3. As pessoas se acercavam de Jesus, que ele nem podia comer, porque queriam ouvi-lo, como deve ser o desejo mais profundo do nosso coração diariamente, ouvir a ele para sermos interpelados pela força da sua palavra. Quando souberam que os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo porque diziam que estava fora de si
E do outro lado, os mestres da lei diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que ele, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Jesus chama-os na tentativa de uma correção e de ajudá-los a compreender a dimensão verdadeira da missão dele como Filho de Deus, Salvador e Redentor do mundo. Por isso ele pergunta: como é que pode Satanás expulsar a Satanás? Se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. E traz esta parábola: ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear a sua casa. Por isso ele diz, mostrando a impertinência e a obtusidade, o fechamento tanto dos seus parentes quanto dos mestres da lei. Tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Blasfemar contra o Espírito Santo é se fechar à ação de Deus. É estar tão convicto de si mesmo, na contramão do amor e da verdade, que nenhuma possibilidade tem de Deus nele agir. Nisso, enquanto falava, chegaram os seus irmãos e sua mãe. Mandaram avisar. E havia ao redor dele uma multidão. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. E ele aproveita para mostrar exatamente como é que nós, na verdade, nos abrimos à ação do Espírito Santo e não nos fechamos para não sermos condenados eternamente. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Olhando ao redor, ele diz: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus é minha mãe, meu irmão e minha irmã. Por isso lembro aqui Santo Inácio de Antioquia quando diz: tenho medo de que vossa caridade me venha a prejudicar. Para vós é fácil fazer o que quereis, para mim é difícil alcançar a Deus se não me poupardes. Não quero que agradeis aos homens, mas a Deus, como já o fazeis. Este é o segredo para abrirmos-nos à ação do Espírito Santo, aquele mestre de santidade que nos conduz. Supliquemos essa graça e por ele sejamos conduzidos a exemplo da amada Mãe Maria, a quem nos unimos agora para suplicar esta graça de nossa profunda abertura de coração. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e conosco permaneça para sempre. Amém.
feliz padroeira de um povo a lutar. A gente me